Graça e paz, queridos. Sábado é dia de estudo bíblico. Estamos aqui novamente, apostos, para juntos aprendermos a palavra de Deus. Bom, irmãos, eu estive reparando, posso estar enganado, mas aí os irmãos opinem, que nós temos uma geração hoje que não consegue manusear bem a Bíblia. E isso se dá por conta das tecnologias, né? Muitos dos irmãos têm a Bíblia no celular, no tablet. E aí, é claro, para procurar no computador, para procurar num tablet ou para procurar num aparelho celular, num aplicativo, é muito mais fácil. Você clica lá no lugar certinho onde está o livro e aí facilita bastante. Acontece que manusear bem a Bíblia, o livro Bíblia, é muito importante. Né? Se familiarizar com ela, saber onde estão localizados todos os livros, capítulos e versículos. Bom, eu particularmente acho que é fundamental. Todo crente deve ser um bom manejador da Bíblia. Não estou aqui dizendo com isso que os aplicativos não são bons, que é errado, que não deveria. É que eu, particularmente, sou um apaixonado pela Bíblia, pelo livro, né, pelas páginas. Eu gosto do barulhinho, de folhear, né, a Bíblia. Quando eu estou na igreja e eu vejo os irmãos folheando, procurando os versículos bíblicos, eu fico, né, eu gosto, isso é bom. Eu aprendi isso desde que me converti. Só que analisando essa dificuldade que os irmãos têm de encontrar os livros na Bíblia, que se perdem, alguns vão lá e procuram no índice, outros preferem, sabe, a Bíblia que tem aquelas indicações em preto, né, de onde está o livro, e isso faz com que as pessoas acabam sendo um pouco desleixadas no manuseio da palavra de Deus. Para que os aplicativos são bons? Para ler na cama, antes de dormir talvez, no trem, enquanto espera numa consulta médica, né? Facilita bastante, você abre lá e vai ler a Bíblia. Eu acho que nesse caso é muito legal, mas na igreja os irmãos deveriam se acostumar a usar a Bíblia de folhas, as páginas, a Bíblia de papel. Né? Não quero dizer com isso que os irmãos não podem usar os aplicativos, tá bom? Eu só queria que os irmãos entendessem isso. Existem em alguns irmãos algumas dificuldades, como de enxergar bem as letras, né? Que às vezes tem dificuldade de visão, assim, enxerga pouco. Então tudo isso é muito compreensível. Mas eu quero que você seja um bom manuseador da Bíblia. Eu me apaixonei pela Bíblia assim que me converti e fui estudar tudo sobre ela porque eu queria saber as coisas. E eu queria dar umas dicas hoje para você. Né? E vou tentar fazer isso rapidamente. Eu interrompi a revista, faltam 2 lições, lição 12 e 13, e eu interrompi, né? Interrompi porque eu achei necessário. Às vezes eu vejo na igreja os irmãos sofrendo um pouco para encontrar os livros, os irmãos que às vezes têm Bíblia em casa, mas não levam para a igreja porque é mais rápido no aplicativo. Então eu queria, né, que você se apaixonasse pela Bíblia de folhas de papel, tanto quanto eu, e fosse um bom manuseador da palavra de Deus. Vamos lá, irmãos, vamos avançar? Vou tentar aqui em 40 minutos fazer um apanhadão. É importante você que quer aprender a anotar, porque senão não adianta nada, você não vai se lembrar do que eu estou falando, talvez esqueça muito rapidamente. Mas se você anotar, tudo é treino, irmãos, não existe mágica. Você tem que folhear, se acostumar com a Bíblia, analisar, ler, olhar. Aí é que você vai se acostumando com ela e aprendendo a localizar os livros, tá? É sabido dos irmãos que a palavra Bíblia, ela significa biblioteca ou conjunto de livros. Então a nossa Bíblia evangélica, ela tem 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. A Bíblia Católica tem 7 livros a mais, que são os chamados livros apócrifos, que o cânon hebreu considera como não inspirados. Não é objeto do nosso estudo hoje aqui. Numa outra oportunidade a gente vai explicar melhor o que são os apócrifos e por que são apócrifos, tá bom? Mas nós usamos a nossa Bíblia, que é a Bíblia evangélica, que tem esses 66 livros, tá? Então o primeiro livro da Bíblia é, portanto, o livro de Gênesis,
é legal você aprender isso. Eu tenho certeza que todos os irmãos já sabem. Bom, o primeiro livro da Bíblia é Gênesis. O último livro da Bíblia, Apocalipse. Se você mantém isso aqui, ó, você já sabe onde está o primeiro e o último. Por mais óbvio que seja, já dois você sabe encontrar com facilidade. E existem 4 livros lá no meio da Bíblia que você vai se familiarizar com eles e também vai encontrar com bastante facilidade. Quais são os 4 livros que estão lá no meio da Bíblia? Aí você vai falar, um eu já sei, Ruiz, que é o livro de Salmos. Isso. Então, ó, você já sabe Gênesis, você já sabe Apocalipse e sabe que no meio da Bíblia, aproximadamente, está o livro de Salmos. Na frente, ou antes, dependendo da versão de Bíblia, se for católica ou evangélica, está o livro de Jó. Portanto, ó, Jó e Salmos. Você já sabe 4 livros. Então, vamos lá? Vamos avançar. Depois do livro de Salmos, tem o livro de Provérbios e a seguir Eclesiástico e depois, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, né? Ou Cântico dos Cânticos. Então, percebe, irmãos, que você se familiarizando com esses, lá para o meio da Bíblia, você já sabe. Então, Gênesis, lá no meio da Bíblia, Salmos, antes o livro de Jó, Provérbios, Eclesiastes e o Cantares de Salomão, que esses ficam no centro da Bíblia. Se você guardar isso na sua memória, todas as vezes que falar assim, agora vamos ler um salmo, você já vai lá para o meio da Bíblia, abre automaticamente ali. Portanto, no centro da Bíblia, temos por ordem, eu vou ter que ser um pouco repetitivo, para que os irmãos guardem essas informações. Pela ordem, livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. Então, vocês já aprenderam a encontrar 7 dos livros mais procurados de toda a Bíblia, que são os mais usados e os mais lidos. Não que os outros não sejam, né? Mas é dessa forma. Percebeu, irmãos? Espero que estejamos avançando. Vamos agora às divisões de páginas e os capítulos e os versículos da Bíblia. Você já sabe que os números grandes da Bíblia são os capítulos. Aqueles menorzinhos são os versículos. E aquelas letrinhas que às vezes você encontra intercaladas entre um versículo e outro, ou nas frases, são referências de escritos semelhantes, ou citações iguais que você vai ter ali naquele livro, e se você vê ela, você vai procurar ela lá numa outra parte da Bíblia e ela se repete. Então essas referenciazinhas, elas são para facilitar o seu estudo das Escrituras. Tudo bem até aí? Sigamos então. Item 4. Os 5 livros escritos por ordem cronológica. Esses 5 livros são, portanto, os primeiros 5 livros da Bíblia. Os primeiros 5 livros da Bíblia são, pela ordem, você já sabe, Gênesis. Então, portanto, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros são os 5 primeiros livros e eles foram escritos por Moisés. Eles são também chamados de Pentateuco. Pentateuco significa 5 livros, ou 5 livros da lei. Tá bom? Então, todas as vezes que alguém pede para ler um desses 5 livros no início da Bíblia, um pregador, geralmente ele fala, olha, vamos ler um dos 5 livros, ou vamos ler o Pentateuco. Você vai abrir agora em Deuteronômio, que é um dos 5 livros iniciais da Bíblia. Então, isso facilita bastante a sua vida. Então, Moisés, ele escreveu também o livro de Jó. Olha que curioso, você sabia disso? Alguns salmos também são escritos por Moisés, como o Salmo 90 e o Salmo 91. Interessante, né? Então, irmãos, preste atenção. Pentateuco, 5 livros, são escritos por Moisés. Moisés escreveu também o livro de Jó e escreveu alguns salmos, como 90 e 91. Aí, em seguida, espero que eu não esteja assim muito rápido, mas é que o conteúdo é muito extenso. Os livros dos juízes e dos profetas, depois de Moisés, né, esse que eu vou mencionar com você. Juízes vem logo depois, então, desses 5 livros iniciais que a gente mencionou aí. Então, vamos lá. Quem são? Por ordem. Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Ester
E finalmente chegamos ao meio da Bíblia, Salmos, né, e antes o livro de Jó. E, na sequência, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos de Salomão. Os livros escritos por Salomão, que também vai facilitar a sua fixação. Se você pensar assim, que existem livros que são escritos por Moisés, e quais são? São os 5 primeiros livros, e também o livro de Jó. E aí você pensar assim, bom, então Salomão também escreveu alguns livros. Quais são? Livro de Provérbios, Eclesiastes e Cânticos de Salomão. São esses 3 livros que são escritos por ele também. Tudo bem sobre isso, irmãos? Todos esses 3 livros, portanto, foram escritos pelo rei Salomão. Bom, vamos agora avançar. Temos também os profetas maiores ou os grandes profetas, que na realidade não tem nada a ver com o tamanho do profeta, mas com a extensão dos livros escritos por esses profetas, muito mais capítulos. Então, depois dos cânticos de Salomão, nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, que são os chamados profetas maiores. Então, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são chamados profetas maiores. E como eu expliquei para os irmãos, é por causa da influência que eles exerceram no seu tempo, no ministério deles, e também pela extensão da obra que foi escrita por eles. Eles são mais longos, por isso, profetas maiores. Se você pensar assim, bom, quais são os livros dos profetas maiores? E você lembrar de que eu disse para você que são esses, olha, vamos pela ordem. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel e por aí vai. Aí você vai saber que esses são os profetas maiores. E isso não quer dizer que eles eram profetas mais importantes do que os chamados menores, que nós veremos na sequência. Os livros dos profetas menores ou pequenos profetas, né, são os seguintes. Vamos lá? Então, após Daniel, que é o último livro de profetas maiores, aí começam os profetas menores, que são aqueles que às vezes a gente tem mais dificuldade de encontrar na Bíblia, porque tem uns nomes meio confusos, meio diferentes. Olha, vamos lá? Profetas menores. O primeiro deles, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, sendo que Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Então, difícil decorar esta ordem, mas o importante é saber onde são encontrados os maiores, os menores, o Pentateuco, e guardar na sua memória a localização. Você não precisa decorar nada, mas você tem que saber, por exemplo, que existem alguns que são maiores, se habituar com esses que são maiores, porque aí mesmo que você não saiba exatamente onde está, você sabe, pô, lá, os maiores são nessa ordem aqui, e você vai na hora que pede, vamos ler, por exemplo, Jeremias. Aí você sabe, pô, Jeremias é um profeta maior, ele está lá perto de Isaías, de Ezequiel, e você vai nessa direção, né? E facilita para você folhear e encontrar rapidamente esse texto que foi solicitado para que você leia. Bom, então vamos. Então, dessa maneira, nós chegamos ao fim do Antigo Testamento. Né? Nós temos, quando eu mencionei Salmos, por exemplo, também eles são chamados os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, de livros poéticos. Mas como eles estão assim lá no centro da Bíblia, todas as vezes que for mencionado para você, vamos ler hoje o livro de Jó, você já sabe que ele fica próximo ao meio da Bíblia. Vamos ler o livro de Provérbios, próximo do meio da Bíblia. Facilita a sua localização. Profetas menores, um pouco antes do final do Antigo Testamento ou do início do Novo, voltando um pouquinho, ficam os profetas menores, que são esses que eu mencionei para você. Irmãos, não tem mágica, não tem segredo e também não tem receita. O que eu estou dando para os irmãos aqui são apenas dicas. Não tem, é só o manuseio. Você precisa entender que é preciso você ler a Bíblia todo dia. E você precisa pelo menos mexer nela, folhear suas páginas, ler Eclesiastes, ler lá Provérbios, olha.
5 livros da lei, está lá no começo da Bíblia, e você vai, anota, irmãos, faz anotação. Porque se você não anota, você não treina seu cérebro. E você precisa treinar aqui, ó, para que você encontre com facilidade. Né? Hoje em dia, apesar do pastor Ruiz estar meio velhinho e alguns outros irmãos também, que são mais habituados ao folhear, manusear a Bíblia, encontram com muito mais facilidade. O problema é que nós vivemos hoje a geração da tecnologia. E fica muito mais fácil ir lá e clicar num único botão e já abrir sem você procurar nada. Mas precisa saber manusear as escrituras. Porque eu já vi, irmãos, em alguns aplicativos, erros muito graves ali na... não é nem de tradução, não. São erros que mudam completamente o entendimento daquilo que está escrito. Não é uma tradução que está errada. É um erro, muitas vezes, de digitação. E por aí vai. Então não é confiável. Eu já vi nos aplicativos, por exemplo, que quando menciona ele relacionado a Jesus ou relacionado a Deus, nem sempre está em letra maiúscula. E na Bíblia, todas as vezes que mencionar Espírito Santo, todas as vezes que mencionar Deus, ou todas as vezes que mencionar Jesus Cristo como ele, sempre estará em letra maiúscula, porque é Deus. Então são coisas que a gente não percebe manuseando um aplicativo de celular. Apesar dos aplicativos serem ótimos também, como eu expliquei para os irmãos lerem na fila, para os irmãos lerem no ônibus, no trem, talvez até antes de dormir na cama, né? Porque alguns irmãos vão ler lá, às vezes escorrega a Bíblia, cai, rasga as páginas. Então o celular é bom, é prático e é útil, mas ele jamais deve substituir o livro impresso, né? Que teve um preço muito alto para que esse livro chegasse às nossas mãos. Tem países que não têm a tradução disponível, tem a tradução, mas não tem acesso ao livro. E eles precisam, e eles não podem nem olhar para eles. Conheço histórias de pessoas que decoraram a Bíblia inteira e depois comeram suas páginas, porque senão eles seriam mortos se fossem flagrados. Então, assim, tenha amor pela palavra de Deus, aprenda, tá bom? Bom, uma curiosidade sobre o Antigo Testamento. O principal motivo para o qual foi escrito o Antigo Testamento. Então Deus manda Moisés registrar tudo, desde a história da criação. Após a criação do homem, o homem fazendo uso do livre-arbítrio, optou por seguir a vida à parte de Deus. Houve então um desligamento ou uma apartação do homem de Deus. Imediatamente após esse rompimento, Deus faz então uma promessa de uma religação futura entre Deus e a humanidade por meio de sua semente, Jesus Cristo. Desde o começo, já nos primeiros capítulos do livro de Gênesis e após a queda do homem, as Escrituras contam a história da humanidade e apontam para o descendente de Deus que seria enviado para reunir a humanidade novamente com Deus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo, desde Gênesis até o seu último livro, que é Malaquias. Todos eles você encontra a afirmação e apontando em direção de Jesus Cristo. Ou seja, o Antigo Testamento ele faz sombra para o Novo Testamento. Ele aponta para tudo que vai acontecer lá na frente. Amém, irmãos? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Leia depois, tá? Então, a partir de então, mandou registrar tudo ele, Deus. Olha, esse é o versículo. Então, mandou registrar tudo que ele determinou, suas escolhas para o aparecimento do seu descendente, a sua semente. Portanto, todos os profetas foram movidos pelo Espírito Santo de Deus para escrever sobre os acontecimentos de sua época e também para profetizarem sobre o descendente de Deus que viria no Novo Testamento. Então, olha, quantas pessoas ruins escreveram a Bíblia? Aproximadamente 40 homens inspirados por Deus. Porque eu já ouvi irmãos, gente falando assim, a Bíblia é escrita por homens, o homem é falho, que não sei o quê. Bom, sim, a Bíblia foi escrita por homens. 40 homens aproximadamente, homens inspirados por Deus, pelo seu Espírito Santo. Nenhum bichinho, nenhum gato, nenhum cachorro, nenhum macaquinho, nada poderia escrever a Bíblia. Teria que ser um homem, você concorda comigo? Então os homens inspirados por Deus escreveram as Escrituras. Amém, irmãos? Fizemos aí um apanhadão do Antigo Testamento para você.
E eu aceito aí, Daniel, alguns outros irmãos que estão acompanhando, coloque dicas particulares de manuseio, se você quiser, que facilitem, né? E agreguem a esse ensino, tá bom? Pode dar sugestão aí, que facilite a vida, tá bom? Bom, vamos ao Novo Testamento? Então vamos lá. Então, após o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, como eu disse para os irmãos, nós iniciamos o chamado Novo Testamento, também chamada de Escrituras Gregas Cristãs. Algumas Bíblias, daquelas mais antigas, entre o Antigo Testamento, o livro de Malaquias e o livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo, tem 4 páginas em branco. Ela é uma simbolização de que nesses 4 anos entre Malaquias e Mateus não houve manifestação de Deus no sentido de falar com os seus profetas. É chamada a Era do Silêncio. Então, nessa fase, nesse momento do Antigo Testamento, entre Malaquias e Mateus, não houve manifestação de Deus a nenhum profeta. Então, esses livros que eu mencionei para os irmãos, que são chamados apócrifos, eles foram escritos nesse período onde Deus não se manifestou aos profetas. Por isso é o chamado período do silêncio de Deus. O Novo Testamento, ele é uma nova aliança. Lembra que eu falei que a aliança foi quebrada no Antigo? E no Novo Testamento, então, é uma aliança nova entre Deus e os homens, que foi selada e validada com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo começa com os chamados 4 evangelhos, ou evangelhos sinóticos. Vamos lá então, irmãos? Vamos começar do mesmo jeito que eu comecei o Antigo Testamento, né? Lembra que eu falei para você que lá os 5 primeiros livros do Antigo Testamento eram os livros da lei, chamado Pentateuco? Pô, os 4 primeiros livros do Novo Testamento são chamados de Evangelho. Está dizendo assim, olha, o que significa o Evangelho? Significa boas notícias, boas novas a respeito de quem? De Jesus. Então, todas as vezes que alguém está falando a palavra Evangelho, ele está pregando as notícias sobre o governo de Deus por meio do seu Filho ungido, Jesus Cristo. Os livros que contam a história de Jesus, a sua genealogia, seu nascimento, seus ensinamentos, sua morte e ressurreição são os seguintes: Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 primeiros livros do Novo Testamento, portanto. Repetindo, são chamados evangelhos, e neles conta a história de Jesus desde sua genealogia até a sua morte, ressurreição e ascensão a Deus. E repetindo, são eles Mateus, Marcos, Lucas e João. Bom, em seguida nós temos um outro livro que é chamado Atos dos Apóstolos. E na sequência de Atos dos Apóstolos nós temos as cartas do apóstolo Paulo. Olha, quando a gente percebe e a gente vai assimilando as histórias aos livros, facilita que a gente se aperceba aqui. Então, após esses 4 livros sobre a história de Jesus, também chamado de 4 evangelhos, temos o livro de Atos dos Apóstolos, que relata o início da pregação das boas novas do governo de Deus por Cristo Jesus e a implantação das primeiras igrejas cristãs depois da ressurreição de Jesus. Está tudo isso registrado no livro de Atos dos Apóstolos, inclusive a descida do Espírito Santo, a conversão de Paulo e suas viagens missionárias. Nesse livro de Atos temos uma breve história do apóstolo Paulo, suas viagens missionárias. O livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito pelo evangelista Lucas. Lá, quando você começa a ler o livro de Atos, você não percebe que é Lucas que o escreveu, mas pelo estilo literário e a comparação feita entre o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, se percebe que foi ele que escreveu, mesmo sem ele reivindicar a autoria desse livro. Bom, depois do livro de Atos, portanto, temos as cartas de Paulo às congregações recém-formadas, que são as seguintes. Olha, preste atenção, então. Temos os 4 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois temos Atos dos Apóstolos e, finalmente, vem as cartas do apóstolo Paulo, após a sua conversão, que são as seguintes.
Romanos, Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses. Aí ele escreve 2 cartas para Timóteo e também escreve uma carta a Tito, a Filemon, e também é atribuído a ele a carta aos Hebreus, por alguns teólogos. Há alguns outros que também acham que foi Lucas que escreveu o livro de Hebreus. Mas isso não é assim tão importante, é a título de curiosidade para você. Quando Paulo escreve aos Romanos, está querendo dizer que ele escreveu para os crentes que moravam em Roma. Aos Coríntios, a igreja que se reunia em Corinto. Aos Gálatas, a igreja que se localizava na Galácia. Aos Efésios, a igreja de Éfeso, que era uma cidade também. Aos Filipenses, Filipos era a cidade. Aos Colossenses, Colossos. Aos Tessalonicenses, Tessalônica. E a Timóteo, né, que era o filho que ele gerou na fé, Tito, e finalmente Hebreus. Talvez você não tenha percebido, mas nós já estamos chegando quase no fim do Novo Testamento. Portanto, as cartas escritas por Paulo, se levarmos em conta o livro de Hebreus, são 14 no seu total. Bom, na sequência, espero que os irmãos não fiquem enjoados assim, né? De eu ficar sendo repetitivo, mas a repetição é importante para que você assimile a informação aqui. Então, a seguir, nós temos a carta de Tiago. Tiago era irmão de Jesus, que foi filho de Maria e José também. Né? Por que eu estou falando assim isso? Né? Porque algumas pessoas tratam Maria como se fosse virgem, né? Até os dias de hoje. E tratam ela como a Virgem Maria. Maria concebeu Jesus na sua virgindade. Mas ela depois teve outros filhos, sendo que um deles era Tiago. Na sequência ao livro de Tiago, que fica logo depois do livro de Hebreus, temos as 3 cartas de João. Na sequência, Judas, que também era irmão de Jesus Cristo, que também era filho, portanto, de José e Maria. Vou repetir novamente para facilitar a sua assimilação. Depois de Hebreus, temos a carta de Tiago. Depois, e isso sempre lembrando, Tiago era irmão de Jesus Cristo. Em seguida, tem as 2 cartas de Pedro. Viu? Já estamos acabando, porque nós falamos dessa relação de livros e agora avançamos até as cartas de Pedro. Então, vou repetir novamente para facilitar. Depois das 3 cartas escritas por João, o apóstolo João escreveu essas 3 cartas, 1º, 2º e 3º a João. Depois dessas 3 pequenas cartas de João, então nós temos na sequência a carta de Judas, que também era irmão de Jesus. Esse não era o Iscariotes, ele era irmão de Jesus Cristo, que também era filho, portanto, de José e de Maria. O irmão de Jesus, Judas, ele escreveu, portanto, essa carta aí que leva o seu nome, livro de Judas, que está quase no finzinho do Novo Testamento. Portanto, os 2 irmãos de Jesus, Tiago e Judas, escreveram também cartas inspiradas às congregações cristãs espalhadas pela Ásia e pela Europa. Chegamos finalmente, irmãos, olha que maravilha, parece que não, mas você já aprendeu todos os livros da Bíblia na sua ordem. E nós estamos agora exatamente no último, que é o livro de Apocalipse. Finalmente chegamos ao livro de Apocalipse, que é o último livro das Escrituras, também chamado de revelação por causa da tradução da palavra Apocalipse, que significa revelação. Este livro também foi escrito pelo apóstolo João, quando nosso Senhor Jesus, já na sua glória, apareceu para ele lá na ilha de Patmos, quando ele estava exilado, lá na Grécia, quando ele estava preso lá por causa da pregação do Evangelho. Jesus mandou que João, ele obedecendo ordens de Jesus, ele registrou esses acontecimentos que estavam por vir, né, que é chamado, portanto, de revelação e de último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. É importante que você pegue um papel, uma caneta, coloque sem olhar
tente escrever a relação aí num papel do jeito que eu te falei. Aí você vai abrindo a Bíblia e checando para ver se você escreveu certo. Se você esqueceu algum, irmão, não tem problema, é a sua primeira tentativa. E aí você vai lá e inclui isso, vai facilitar a sua assimilação. Faça isso várias vezes até que finalmente você saiba certinho. Isso exige um pouco de treino, exige manuseio, dedicação, sabe? Você tem que fazer isso porque você precisa ser um bom manejador da palavra da verdade. Escrever ajuda a fixar na mente, a memorizar esses livros da Bíblia. Ajuda também a ter facilidade, agilidade para encontrar. E assim, você pode desenvolver melhor o seu estudo da palavra de Deus, da Bíblia. Amém, irmãos? Eu termino aqui. Olha que maravilha. Em 30 minutos nós aprendemos todos os livros da Bíblia e eu lhe dei dicas importantes para que você aprenda a manusear a Bíblia. Agora, um conselho e uma sugestão. Mesmo você tendo a Bíblia no celular e você lendo a Bíblia no celular na igreja, exercite pegar a sua Bíblia impressa, colocar no seu carro ou debaixo do seu braço e fazer dela a sua companheira de culto. Leve ela para a igreja, coloque ela no seu colo, no seu banco, folheie a Bíblia. Exercite para que você aprenda, ame esse livro, ame a palavra de Deus impressa. Não tem problema nenhum você ler também no aplicativo em alguns momentos, mas na igreja eu sugiro que você leve sempre a Bíblia impressa. Obrigado por sua atenção, obrigado por acompanhar essa aula e eu espero que eu tenha conseguido acrescentar a você um pouco mais de conhecimento e de facilidade no manuseio da palavra de Deus. Compartilhe para que outras pessoas aprendam também. Deus abençoe sua vida. Amanhã nós temos culto na nossa igreja às 18h30. Portanto, esperamos vocês. Você que não foi na semana passada, vá nessa semana. Vá lá participar do culto e ouvir a palavra de Deus. Lembrando que amanhã é chamado de Dia dos Pais. Nós comemoramos esse dia. Né? Nós, como igreja cristã, também comemoramos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã à noite. Tenha um bom restante de sábado. Que o Senhor abençoe você e a sua família. Deus os abençoe. Eu os amo em Cristo. Em nome de Jesus.